Fala, povo de Deus, seja bem-vindo ao canal Estude Teologia. Eu sou Sérgio Matias, que bom te encontrar aqui. Meus queridos irmãos, com certeza um dos assuntos mais comentados nesse último mês é a questão própria da paixão e morte de Cristo Jesus na cruz por conta da Semana Santa e que estamos envolvidos, né? São Paulo, ao escrever aos Romanos no capítulo 4, versículo 25, diz que Cristo morreu por causa dos nossos pecados e para nos livrar dele e nos resgatar para uma vida divina, não é? Veja, existem algumas premissas aqui que temos que considerar. O mistério da cruz, ele se enquadra no marco geral do projeto de Deus e da vinda de Jesus ao mundo. O sentido da criação, ele é dado por sua finalidade sobrenatural, não é? Que consiste na união com Deus, não é? O sentido, a finalidade de tudo que existe criado é a sua união com Deus. Agora, o pecado alterou profundamente essa ordem de criação, não é? O homem deixou de ver o mundo, não é, como uma obra de bondade, não é? E converteu a sua mente, o seu ser e o seu fazer a uma realidade equivocada. O homem acabou colocando sua esperança nas criaturas e, como meta, fixou para si fins puramente terrenos. E é isso que eu quero apresentar para você. Confira aí. Veja, a vinda de Jesus Cristo ao mundo tem como finalidade reimplantar no mundo o projeto de Deus e conduzir este mesmo mundo eficazmente ao seu destino de união com Ele. Para isso, Jesus, verdadeira cabeça do gênero humano, não é? Assumiu toda a realidade humana degradada pelo pecado e fez, não é, com que essa mesma realidade, não é, voltasse a se oferecer filialmente ao Pai. Deste modo, Jesus Cristo restituiu a cada um a relação e a situação real, trazendo o seu verdadeiro sentido e independência de Deus Pai, não é? E esse sentido, ou a finalidade da vinda de Cristo, ela se realiza em sua vida inteira, em cada um dos seus mistérios, nos quais Jesus Cristo glorifica plenamente o Pai. Cada acontecimento, cada etapa, não é? Cada momento da vida de Cristo tem uma finalidade específica para este objetivo, para esta finalidade, não é? De salvar, de reconstruir, de restituir ao homem aquilo que ele havia perdido. Então nós vemos que a finalidade própria do mistério da cruz é cancelar o pecado do mundo, não é? O apóstolo São João, no capítulo 1, versículo 29, ao narrar a fala de João Batista, diz que eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então, a vida de Cristo é algo absolutamente necessário para que se possa realizar a união filial com Deus. E esta união é, como eu já disse, o objetivo último do plano de Deus. Deus quer restaurar o homem à sua imagem e semelhança, criado lá no paraíso perdido com o pecado. Jesus cancela o pecado do mundo, carregando sobre os seus ombros e também anulando, não é, a sentença de morte, não é, de forma justa com o seu santo coração. Nisso consiste especialmente o mistério da cruz. Olha, depois nós temos que ver, Jesus carregou os nossos pecados, né? Em primeiro lugar, nós podemos afirmar isso pela própria história da sua paixão e morte relatada nos evangelhos. Veja, este fato, sendo a história do Filho de Deus encarnado, e não de um homem qualquer,
mas do próprio Filho de Deus, e aqui eu vou dizer, também não é simplesmente um homem santo, não é? É o Filho de Deus encarnado. E por tal fato, não é? Jesus acaba alcançando os méritos para toda a raça humana. Neste gesto, nós vemos que Jesus entrega-se ao Pai, não é? Em favor de todos os pecadores. E que o próprio Jesus, ele mesmo, não é, permitiu voluntariamente que a maldade deles determinasse a sua sorte. Né? É como nos narra o profeta Isaías ao apresentar a figura impressionante de Jesus como servo sofredor. Né? Isaías capítulo 53, versículo 7, diz que ele foi maltratado e resignou-se, não abriu a boca. Como um cordeiro que se conduz ao matadouro e uma ovelha muda na mão do tosqueador, ele não abriu a boca. Jesus é o cordeiro sem mancha, que aceita livremente os sofrimentos físicos e morais impostos pela injustiça dos pecadores. E nela assumiu todos os pecados do homem, toda a ofensa feita a Deus. Cada agravo humano é, de alguma maneira, causa da morte de Cristo. Então nós dizemos nesse sentido que Jesus carregou os nossos pecados lá no Gólgota. Não é? Depois, não é? Cristo elimina o pecado em sua entrega. Não é? Cristo não se limitou a carregar os nossos pecados, mas também os destruiu, os eliminou, pois carregou os sofrimentos, não é? Na justiça filial, na união obediente e amorosa com Deus Pai, e também na justiça inocente de quem ama o pecador, ainda que nós, pecadores, não mereçamos, não é? De quem busca perdoar as ofensas por amor, não é? É por amor que Cristo realiza todas essas coisas. Não é? Cristo oferece ao Pai os seus sofrimentos e a sua morte em nosso favor, para o nosso perdão. Isaías 53, versículo 5 diz que nós somos curados graças às suas pisaduras. Pelas suas chagas nós somos sarados, não é? Nos diz uma canção tão antiga que cantamos na igreja. Não é? Depois, nós temos que olhar a cruz como revelação da justiça e da misericórdia de Deus, não é? Perpetuada em Cristo Jesus. O grande fruto da cruz, meus queridos irmãos, é a eliminação do pecado. E desse fruto se apropria o homem através, não é, dos sacramentos, sobretudo da confissão sacramental. E o homem se apropriará definitivamente depois dessa vida, não é, se continuar sendo fiel a Deus. Da cruz procede a possibilidade para todos os homens de viver afastados do pecado e de se integrar aos sofrimentos e à morte, não é? De Cristo Jesus, num caminho amplo de santidade. Veja, Deus quis salvar o mundo, não é? Pelo caminho da cruz. Mas não porque ame a dor e o sofrimento, não é? Não há masoquismo aqui, não é? Deus só ama o bem e Deus só deseja fazer o bem. Essa é a essência de Deus. Ele não quis a cruz como uma vontade incondicionada, não é? Como quer, por exemplo, que existam as criaturas, mas aqui, não é, sob o pressuposto do pecado. Então, se existe o pecado, esta é a forma de eliminá-lo. Né? Então, a cruz, porque existe o pecado, temos que compreender isso. Mas também porque existe o amor. Não é? Se existe o pecado e provoca a cruz, Deus faz com que Cristo abrace a cruz por amor. A cruz é fruto do amor de Deus, não é? Ante o pecado dos homens.
Deus quis enviar o seu Filho ao mundo para que realizasse a salvação dos homens com o sacrifício de sua própria vida. E isto fala em primeiro lugar sobre o próprio Deus, sobre o seu inefável amor. E de forma muito concreta, a cruz revela a misericórdia e a justiça de Deus. Quando falamos de misericórdia, nós recorremos logo às Sagradas Escrituras. E ela fala com muita frequência que o Pai entregou o seu Filho às mãos dos pecadores. Em outro trecho, ela diz que ele não poupou seu próprio Filho. Pela unidade das pessoas divinas na Trindade, em Jesus Cristo, o Verbo encarnado de Deus, está sempre presente o Pai, que o envia para esta missão. Não é? Por esse motivo, após a decisão livre de Jesus de entregar a sua vida por nós, está a entrega que o Pai nos faz de seu Filho amado, dando aos pecadores. E essa entrega, ela manifesta mais do que qualquer outro gesto, não é, que nós podemos ver na história da salvação, o amor do Pai para com os homens e a sua riqueza, a sua grandiosa misericórdia. Mas, por outro lado, meus queridos, se a cruz revela a misericórdia, ela também revela a justiça de Deus, não é? E a justiça de Deus não consiste tanto em fazer o homem pagar pelos seus pecados, não é? Mas propriamente em desenvolver no coração do homem um sentido de volta ao caminho da verdade. Deus é justo ao devolver ao homem, não é, um caminho para que ele possa trilhar em busca do sumo bem. Deus, através da sua justiça, restaura ao homem aquilo que o pecado havia destruído. Em outras palavras, nós podemos dizer que justiça, não é? Ela parte da fidelidade, da obediência e o amor de Cristo para com seu Pai, não é? Deus Criador. Que justiça também parte da generosidade, caridade e perdão de Jesus, não é? Com relação aos seus irmãos, a todos nós homens. A sua verdade, não é? A sua inocência, elas são mantidas, não é? E afirmadas na hora da sua paixão e da sua morte, e acabam cumprindo essa função. E que função é essa? Esvaziar o pecado da sua força condenadora e abrir o coração dos homens à santidade e à justiça. Porque Cristo Jesus verdadeiramente se entrega por nós. Deus nos livra dos nossos pecados pela via da justiça, pela justiça de Cristo. E como fruto do sacrifício de Cristo, não é? E pela esperança de sua força salvadora, nós podemos sempre recorrer a Deus como filhos, qualquer que seja a situação que estejamos atravessando. Diante desse fato, também a cruz, ela tem a sua realização histórica, não é? Jesus conheceu desde o princípio, não é? E de forma gradual e adequada, não é? Qual seria a sua missão, que rumo a sua vida, não é, tomaria, e qual seria o seu destino, não é, que era a cruz. E o fato é que Jesus aceita isso de forma plena, porque ele mesmo diz, ele veio para cumprir a vontade do Pai até o último detalhe. João ilustra muito bem isso no seu Evangelho, no capítulo 19, versículo 28. E esse cumprimento levou Jesus a dar a sua vida em resgate de muitos. São Marcos escreve isso de forma muito belíssima no capítulo 10. Não é? Então, na realização da tarefa que o Pai lhe havia instituído, não é? Jesus encontra a oposição
das próprias autoridades religiosas de Israel, que consideravam Jesus um impostor, não é? De modo que alguns chefes de Israel acusaram Jesus de agir contra a lei, contra o templo, não é? E em particular contra a própria fé no Deus único, porque ele se proclamava filho de Deus. Olha que coisa, né? E é por isso que eles o entregaram a Pilatos para que o condenasse à morte. Quando nós lemos isso no compêndio do Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 113, isso fica muito claro, não é? Essa falta de perspectiva, conhecimento e visão de quem era Jesus faz com que aqueles homens que lideravam a religião de Israel o entreguem a Pilatos para ser condenado. Veja, os que condenaram Jesus, eles pecaram a rejeitar a verdade que é Cristo, não é? Na verdade, todo pecado é um desprezo, não é? De Jesus e da verdade que ele nos trouxe da parte de Deus. Então, nesse sentido, todo pecado encontra lugar na paixão de Jesus. A paixão e a morte de Jesus não podem ser imputadas indistintamente, nem a todos os judeus que naquele momento estavam vivos, nem a outros judeus que vieram depois deles no tempo e na história, não é? Cada pecador, ou seja, cada homem é realmente causa e instrumento dos sofrimentos do Redentor. E culpa maior tem aqueles que, sobretudo sem ser cristãos, não é, que mais frequentemente caem no pecado ou se deleitam nos vícios. Não é? Também o Catecismo da Igreja Católica, no compêndio, Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 117, nós vamos ler esta afirmação. Agora, nós também podemos ver isso no âmbito do sacrifício e redenção. Porque Jesus morreu pelos nossos pecados. Né? E para nos livrar dele. E também para nos resgatar da escravidão que o pecado introduz na vida humana. A Bíblia Sagrada diz que a paixão e morte de Cristo, elas são, em primeiro lugar, um sacrifício de aliança. Depois, um sacrifício de expiação. E depois, um sacrifício de propiação e reparação dos pecados. E por último, um grande ato de redenção e libertação de todos os homens. São 4 grandes marcas que o sacrifício de Cristo nos traz. O primeiro deles, não é? Nós podemos dizer que Jesus, oferecendo sua vida na cruz, instituiu a nova aliança. Ou seja, esta aliança é a nova forma de união de Deus com os homens que havia sido profetizada durante todo o Antigo Testamento. O profeta Isaías no capítulo 42, o profeta Jeremias no capítulo 31, o profeta Ezequiel no capítulo 37, eles falam a respeito desta nova aliança. O novo pacto de Deus com os homens é a aliança selada no corpo de Cristo entregue por nós e no seu sangue derramado por nós. Depois, o sacrifício na cruz, o sacrifício de Cristo na cruz, ele tem um valor de expiação, isto é, de limpeza e de purificação dos nossos pecados. Depois, a cruz é sacrifício de propiação e de reparação pelos pecados. Né? Porque Cristo manifesta ao Pai o amor e também a obediência que nós homens lhe havíamos negado com os nossos pecados, com a nossa rebeldia. Sua entrega, ela faz justiça e também satisfaz o amor paterno de Deus que havíamos recusados desde o início da nossa história. E por último, a cruz de Cristo é um ato de redenção e libertação do homem, porque Jesus pagou a nossa liberdade. E veja, pagou com o preço do seu sangue, não é? Pagou com o preço dos seus sofrimentos e da sua morte. São Paulo nos escreve isso, e São Pedro,
nos escreve isso de forma belíssima na primeira carta, no capítulo 1, versículo 18. Né? É com o preço do sangue, não é? Do padecimento, não é? Da morte e também da ressurreição que nós temos o nosso ato de redenção. Cristo mereceu, com a sua entrega, a nossa própria salvação para nos incorporar ao reino dos céus. Ele nos arrancou do poder das trevas e nos introduziu no reino de seu Filho amado, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados, nos diz São Paulo escrevendo aos Colossenses no capítulo 1, versículo 13. E aí vocês poderiam me perguntar, então quais são realmente os efeitos da cruz? Bom, como eu disse, o principal efeito da cruz é eliminar o pecado e tudo aquilo que se opõe à união do homem com Deus. Não é? Isso deve ficar claro para nós. A cruz, além de cancelar os nossos pecados, nos livra também do diabo, que dirige ocultamente a trama, não é? Que nos envolve e que nos leva a pecar. O diabo que ocultamente dirige o homem para a morte eterna. O diabo nada pode contra aquilo que está unido a Cristo. Se estamos unidos a Cristo, somos uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. É o que nos diz o escritor sagrado no Novo Testamento. E a morte deixa de ser separação eterna de Deus, não é? São Paulo nos diz, né? Fomos concebidos no pecado e estamos privados da glória de Deus. A cruz cancela essa realidade, não é? E permanece apenas como porta de acesso, não é? Ao destino último do homem, não é? A morte deixa de ser separação de Deus e se torna uma porta de acesso. Olha que jogada que o Senhor nosso Deus realiza através da cruz de Cristo, né? Então, meus queridos, removidos todos esses obstáculos, a cruz abre para a humanidade o caminho da salvação, a possibilidade universal da graça. Junto com a sua ressurreição e a sua gloriosa exaltação, a cruz é causa de justificação do homem. Então, não é só da eliminação dos pecados e dos demais obstáculos, mas também de infusão de vida nova, não é? Aquela graça de Cristo que santifica a nossa alma. Os sacramentos, nós podemos enxergar essa realidade, porque cada sacramento é um modo diverso de participar na Páscoa de Cristo e de se apropriar da salvação que dela provém. De forma muito concreta, o batismo nos livra da morte, né, introduzida pelo pecado original, e nos permite viver a vida nova de ressuscitados em Cristo. Então, Jesus é a causa única e universal da salvação humana. O único mediador entre Deus e os homens é Cristo Jesus. Toda graça de salvação dada aos homens provém da sua vida e, em particular, do mistério pascal que Cristo realiza. Agora, diante de todas essas realidades, não é, ditas aqui até aqui, nós temos que saber que nós somos co-herdeiros, mas também temos a função de co-redimir com Cristo Jesus. A redenção realizada por Cristo na cruz, ela é universal. Ela se estende a todo o gênero humano, mas é preciso que isto chegue a aplicar-se a cada um dos homens e produzir os frutos e méritos da paixão e morte de Cristo, principalmente por meio da fé e dos sacramentos. E como é que isso se dará? Não é? Veja, nosso Senhor Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Não é? Nós podemos ler isso quando São Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 2, versículo 5. Mas Deus quis que nós fôssemos não só redimidos, mas também corredentores.
Deus nos chama a tomar a cruz de Cristo e segui-lo. Mateus 16, 24. São Mateus 16, 24. Quem quer seguir, tome a sua cruz, né, e venha após mim. Porque Cristo Jesus sofreu por nós, deixando-nos um exemplo para que nós possamos seguir nas suas pegadas. Veja, São Paulo escrevendo aos Gálatas no capítulo 2, versículo 20, diz que eu estou pregado à cruz de Cristo, e não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Então, para alcançar a identificação com Cristo, é necessário que nós abracemos a cruz. Também escrevendo aos Colossenses no capítulo 2, capítulo 1, versículo 24, ele diz que completa na sua carne o que falta a paixão de Cristo por seu corpo, que é a igreja. Então, nós podemos e devemos ser corredentores com Cristo. Deus não quis nos livrar de todas as penalidades dessa vida para que, aceitando-as, nós possamos nos identificar com Cristo e sermos merecedores da vida eterna e também sermos cooperadores na tarefa de levar aos demais os frutos desta redenção. A enfermidade, a dor, não é? Quando oferecidos a Deus em união com Cristo, alcançam um valor redentor, como também a mortificação corporal praticada com o mesmo espírito que Cristo padeceu de forma livre e voluntária na sua paixão. Cristo padeceu voluntariamente e livremente por amor, para nos redimir, expiando os nossos pecados. Então, lá na cruz, Cristo nos dá exemplo de todas essas virtudes, né? Principalmente as virtudes da caridade. São João, capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Não é? Fez-se obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. Caridade, obediência. Mas também a virtude da humildade, não é? Quando o profeta Jeremias escreve no capítulo 11, versículo 19, que ele suportou os sofrimentos sem evitá-los, nem suavizá-los, mas como um cordeiro manso, ele seguiu adiante. Também a virtude do desprendimento nós podemos receber na cruz. Veja, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que domina todas as coisas, ele aparece na cruz sem nada. Escarnecido, cuspido, açoitado, coroado de espinhos, não é? Vilipendiado. Ele faz isso por amor. O desprendimento das coisas terrenas tem que ser feito por amor. E mais, para encerrar, não é, esta masterclass de hoje, o Senhor quis associar a sua mãe, mais intimamente que ninguém, com o mistério do sofrimento redentor. Não é? A mãe de Cristo Jesus é chamada de Senhora das Dores. Uma espada de dor transpassará a sua alma, nos diz o evangelista São Lucas. Então que, a exemplo da Virgem Maria, a Santíssima Mãe de Cristo Jesus, nós possamos aprender a viver o mistério da cruz do seu Filho de maneira digna, de maneira perfeitamente compreendida, de que nós temos que participar desse santo mistério. Cristo na cruz cancela a nossa conta para que nós possamos não só viver essa graça, mas também seguir o seu exemplo. Tá bom? Se você gostou dessa masterclass, por favor, clique no like, deixe o seu comentário, espalhe compartilhando. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se e clique no sininho para receber as notificações, tá bom?
Nós nos encontramos em breve em nome de Jesus. Até lá!